boas-vindas a mais uma aula do nosso curso, continuando a discussão sobre funções exponencial e logarítmica, né? Na última aula nós falamos de modo geral de funções inversas e hoje, de fato, entraremos no tema função exponencial. Bom, a função exponencial ela é interessante para a gente modelar, trabalhar, estudar fenômenos que apresentam um crescimento, né, ou decrescimento, que são muito acentuados, né? A gente, no jargão do cotidiano, a gente costuma até falar, né, nossa, teve um crescimento exponencial, né? Significa que é algo que foi muito acentuado, muito rápido, né? E isso significa, né, crescer muito grande ou diminuir muito grande, muito rapidamente, né, significa que eu estou trabalhando com números muito grandes, né, ou muito pequenos. E as funções exponenciais vão trabalhar justamente com situações como essa. Um exemplo, que é um exemplo bastante comum, bastante clássico quando se trabalha, né, esse tema, é o da cultura de bactérias. Então, imagine que a gente tem uma cultura de bactérias no laboratório e essa cultura apresenta ali na placa de Petri inicialmente 100 bactérias. E verificou-se que a quantidade de bactérias ela dobra a cada hora, né? Ou seja, vamos dizer assim, logo que eu começo a minha observação, né, no tempo zero, eu tenho 100 bactérias. Passada uma hora, eu dobrei o número de bactérias, então agora eu tenho 200. Passei mais uma hora, dobrei de 200, fui para 400 e assim por diante. Então dá para a gente perceber, observando esses valores aqui, a quantidade de bactérias, como cresce rapidamente, né? Do inicial, que eram 100 na minha primeira observação, passadas 6 horas nós já temos 6.400 bactérias, né? Então a função exponencial ela vai trabalhar justamente situações desse tipo. Vamos continuar com esse nosso exemplo. A gente pode escrever esses valores aqui como uma potência. Como essa minha bactéria, essa minha cultura de bactérias, ela dobra, né, ou seja, eu faço vezes 2 a cada hora, eu consigo pensar uma maneira de escrever esses valores como uma potência de base 2. Então, 100 eu posso escrever como 2 elevado a 0, que é 1, vezes 100. 200, 2 elevado a 1, 2 vezes 100, 200. E assim por diante, até 2 elevado a sexta vezes 100, que vai dar 6.400. Eu consigo também, a partir dessa ideia, pensar uma regra geral, né, para essa situação. Ou seja, o número de bactérias em função do tempo, é isso que eu quero dizer como n de t, ele é o quê? 100 vezes 2 elevado ao tempo transcorrido, né? Então, por exemplo, como eu poderia saber qual o número de bactérias após 24 horas? Não está aqui na minha tabela, né? Mas eu posso usar a minha regra para obter esse valor. Como é que eu faço isso? Substituindo t por 24. Então, n de 24 vai ser 100 vezes 2 elevado a 24. Fazendo esses cálculos, né, usando a calculadora, porque é um número muito grande, obtemos esse valor. Então, depois de um dia, de 24 horas, nós iremos sair de 100 para essa quantidade gigantesca de bactérias. Então, uma maneira da gente expressar, né, definir a função exponencial, ela pode ser a seguinte: pegando um subconjunto dos reais, ou os reais, levando a um outro subconjunto dos reais, de tal modo que a minha f ela pode ser escrita como b, número b, vezes a elevado a x, sendo que o a e b são números reais, o a, que é a minha base, maior que 0, e o a também diferente de 1. Isso aqui é importante. Agora, podemos também pensar uma formulação pura, que a gente costuma dizer, né? Que é sem considerar esse b, esse fator b aqui. Então, é a mesma formulação, mas seria uma formulação do que seria uma exponencial pura, né? Que seria só f de x igual a elevado a x.
Qual que seria o gráfico de uma função exponencial? Bom, um tipo, né, uma possibilidade para esse gráfico seria essa curva aqui. Depois a gente, mais para frente, vai explorar um pouquinho algumas variações disso. Bom, o que a gente pode tirar de informação daqui? Bom, primeiro, sempre que eu tiver um A, que é aquela minha base, né, o A elevado a x, né, já dissemos, tem que ser diferente de zero. E esse A for maior que 1, né, temos essa cara geral. Se o meu x for zero, significa que está falando A elevado a x, né? Então, se o x é zero, A elevado a zero é 1. Ou seja, qualquer A que eu escolher, 1, 2, qualquer A, 1 não, eu falei que não pode. 2, 3, 4, qualquer A que eu escolher, eu elevei a zero, dá o quê? Dá 1. É por isso que aqui sempre cruza o gráfico de uma exponencial, sempre vai cruzar aqui esse eixo no 1, que é o quê? Quando eu pego x igual a zero, eu levo aonde? Em 1, independente da minha base. E quando o x ele é menor que zero? Bom, pensar em termos de um exemplo. Se eu pegar o menos 3, tá? Peguei um A, vou chutar aqui como exemplo meu A ser 2 e elevar a menos 3. Isso significa o quê? Significa que eu tenho 1 sobre 2 ao cubo e 1 oitavo. Quanto maior for esse meu x, no sentido aqui negativo, maior vai ser esse denominador. Então, quanto maior o denominador, essa divisão 1 por esse denominador vai cada vez ser menor, chegando muito, muito, muito próximo de quê? De zero, mas nunca sendo zero. E é por isso que essas curvas, né, a curva da exponencial, ela se aproxima tanto aqui do eixo, dá a impressão que está até tocando no eixo, mas não está. Ela se aproxima muito, mas nunca toca, ela nunca chega a zero. Essa aqui seria uma cara geral. Como exemplo, tem aqui funções com bases diferentes, com as diferentes, né? Então, por exemplo, essa daqui nós temos 5 elevado a x, teria esse comportamento, essa cara. Aqui nós temos o 4 elevado a x. Essa verde aqui seria o 3 elevado a x. E essa laranja, amarela, 2 elevado a x. Então, a gente percebe que quanto maior for esse valor, né, de A, maior for a base, mais ele vai se aproximando do eixo y. O que isso significa? Significa que está crescendo cada vez mais rapidamente, né? E essa é a ideia. Agora vamos pensar aquelas condições que nós colocamos, né? Por que o A tem que ser diferente de 1? Vamos pensar. A é a base, não é? Seria o A elevado a 1x. Se A fosse 1, 1 elevado ao quadrado, 1. 1 elevado a 10, 1. 1 elevado a 999 é 1. Ou seja, eu não tenho uma função exponencial, eu tenho o quê? Uma função constante aqui passando pelo 1. Ou seja, por isso que eu não posso ter a minha base, o A ser 1, porque eu não teria uma função exponencial e sim uma função constante, como a gente pode ver. Por isso que tem essa restrição. E por que o A tem que ser maior que zero? Aí vem uma questão. Vamos imaginar que não fosse. E se a gente pudesse aqui fazer que o A fosse menor que zero? O que ia acontecer? Vamos olhar como se comportariam os valores da minha função. Então, como um exemplo, nós vamos pegar aqui vários valores para x, e a minha f de x vai ser menos 2 elevado a x. Podia ser menos qualquer número aqui, qualquer base, elevado a x. Eu escolhi o 2, menos 2, como ilustração, como exemplo. Menos 2 elevado a 0, 1, beleza. Menos 2 elevado a 1 é o quê? Menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. Menos 2 elevado ao cubo, menos 8. Então, percebe que sempre que o meu expoente for um número par, o valor da minha função ele é positivo, né? 1, 4, 16,
64. Mas sempre que o expoente, né, o meu x, é ímpar, eu obtenho o quê? Uma f de x com valor negativo, ó. Menos 2, menos 8, menos 32. E isso é fácil da gente verificar, porque menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Então, tenho aqui um número par, né? Menos 1, menos 1. Se eu pegar e fizer vezes menos 1, então eu tenho positivo, multipliquei por negativo, volto para o negativo. Multipliquei de novo por um negativo, volto para o positivo. Multipliquei por um negativo, vou para os negativos. Multipliquei de novo, volto para o positivo. Então, a gente vai fazendo essa alternância entre positivos e negativos, né? Os valores aqui da minha f. E como é que ficaria um gráfico, por exemplo, disso? Eu coloquei aqui somente esses pontos, né? Que representam aqui esses pares aqui que nós calculamos. Olha só. Nós temos um primeiro ponto aqui. Se a gente olhar o segundo ponto, ele está um pouquinho abaixo, porque ele estava ali, né, no 1, foi para o menos 2, e aí ele sobe e desce, e esses pontos, como é uma exponencial, né, estou fazendo potências cada vez maior, eu cresço cada vez mais rapidamente, e eu vou tendo esses pontos, ó. Ora um lá no positivo, ora no negativo, ora no positivo, o próximo provavelmente vai ser lá embaixo, depois o outro lá em cima, e assim por diante. Eu fujo, inclusive, daquela cara inicial que eu tinha da função exponencial, né? Que tinha aquela curva que é bem característica. E não só isso, um grande problema mesmo vai estar aqui. Se eu escolher um x meio, por exemplo, posso escolher, né, dentro do meu domínio. O que acontece se eu elevar meio a pegar a minha base e elevar a meio? Significa que eu estou tirando a raiz quadrada. E se a minha base é negativa, significa que eu estou fazendo a raiz quadrada de um número negativo. E o que isso significa também? Que eu estou fora dos números reais, né? E por isso que eu não consigo definir a minha função exponencial dessa maneira, com uma base ali sendo negativa. E se, aquele primeiro exemplo, aquela curva né, característica que a gente mostrou, ela era pensada para bases, né, para asas ali, maiores que 1. Mas se ele estiver entre o 0 e o 1, nós vamos ter agora não uma curva que cresce exponencialmente, mas aqui, como nós podemos ver, ela decresce exponencialmente, também passando pelo 1. Então, nesses exemplos que eu dei, essa curva aqui seria a meio elevado a x, né? A próxima seria 1/3 elevado a x, depois teríamos a 1/4 elevado a x, e por fim essa última aqui mais próxima do eixo y aqui seria 1/5 elevado a x. Tá? Então, em termos de resumo da ópera, a função exponencial ela vai ter esse comportamento aqui, né, um a elevado a x, esse comportamento decrescente, sempre cruzando no 1, mas sem nunca tocar no 0, apesar de visualmente parecer que está tocando no 0, mas ela nunca toca, ela chega muito próximo, mas nunca toca aqui no 0. Nesse caso aqui em que o a minha base, está entre 0 e 1. E no caso da minha base ser maior que 1, eu tenho essa outra curva aqui, teria essa outra cara para a minha curva, mas agora um crescimento exponencial. Bom, é isso por enquanto, espero que tenham gostado e até a próxima. Thank you.